Olá, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que é muito caro a todos vocês, é muito caro à cidade de Sapé. Nós vamos falar sobre espiritualidade, porém, nós vamos usar para falar sobre espiritualidade hoje um poema de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, uma das grandes personalidades de Sapé, um dos grandes artistas de Sapé. Augusto dos Anjos, em vida, foi professor, formou-se em Direito também, e escreveu vários poemas, certo? Esses poemas de Augusto dos Anjos, no total de 56, após sua morte, o seu amigo Orísis Soares editou e publicou de forma póstuma o livro Eu, de Augusto dos Anjos, que é sua única obra, mas que tem fama nacional e internacional também. Augusto dos Anjos é um dos poetas mais respeitados do Brasil e também é um poeta conhecido a nível mundial, certo? Então, vamos lá falar um pouco sobre espiritualidade e vamos usar um poema dele, que é Augusto dos Anjos, apesar de ter escrito apenas um livro e com 56 poemas, nesse único livro dele, ele conseguiu tocar em muitos temas interessantes e relevantes para a sociedade, certo? Então, aqui na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar um poema de Augusto dos Anjos chamado Ceticismo, certo? E nós vamos falar sobre espiritualidade hoje, partindo desse poema, certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos iniciar agora aqui a leitura do poema para a gente poder começar a nossa aula e ver qual é a relação que tem Augusto dos Anjos com espiritualidade, certo? Então, vamos lá. Ceticismo. Ceticismo. Desci um dia ao tenebroso abismo, onde a dúvida ergueu altar profano. Cansado de lutar num mundo insano, fraco que sou, volvi ao ceticismo. Da igreja, a grande mãe o exorcismo. Terrível me feriu, e então sereno. De joelhos, aos pés do Nazareno, baixo rezei, em fundo misticismo. Ó Deus, eu creio em ti, mas me perdoa, se essa dúvida cruel, qual me magoa, me torna ínfimo, desgraçado réu. Ah, entre o medo que o meu ser aterra, não sei se viva para morrer na terra, não sei se morra para viver no céu. Augusto dos Anjos. E aí eu coloquei aqui na lateral, na figurinha, apenas para exemplificar, um homem fazendo uma oração, uma árvore representando o pé de tamarindo, que Augusto dos Anjos gostava muito de ficar sentado embaixo desse pé de tamarindo, enquanto ele escrevia os poemas dele, pensava e divagava sobre a vida, certo? Então, vamos lá, pessoal. O que é que tem a ver espiritualidade e saúde com esse poema de Augusto dos Anjos? Nesse poema, Augusto dos Anjos ele vai trazer alguns problemas, algumas questões pessoais dele, certo? Questões que estão relacionadas à sua fé e à sua perda de fé. Nesse momento, se a gente fizer uma análise bem mais detalhada desse poema, nós vamos perceber, principalmente no segundo quarteto desse soneto de Augusto dos Anjos, que ele meio que está perdendo a fé dele na instituição da igreja. Mas lá no terceiro verso deste mesmo quarteto do poema, a gente vai ver Augusto dos Anjos faz a seguinte narrativa. De joelhos aos pés do Nazareno, baixo rezei, em fundo misticismo. Ou seja, mesmo ele estando desacreditado na igreja, ele não estava mais acreditando nas coisas da igreja, ele não deixou de acreditar nesse momento em Deus. Nesse momento ele diz que ele exerce uma espiritualidade, ele se ajoelha diante de Deus e ele faz a sua oração
em profundo misticismo, ou seja, uma oração mística, é uma oração onde ele ali está realmente buscando uma resposta, esperando uma resposta de Deus, muito embora, como a gente sabe, a história conta que Augusto dos Anjos, ele era um homem cético, né? Ele era um homem que tinha lá suas dúvidas em relação à existência de Deus, algumas pessoas até, inclusive, dizendo que Augusto dos Anjos seria ateu, mas a gente não vai entrar nesse mérito da religião de Augusto dos Anjos, apenas para mostrar para vocês que uma obra literária pode sim trazer questões religiosas que são relevantes e as quais nós podemos tirar proveito, como, por exemplo, esse poema de Augusto dos Anjos. Em outro momento, lá nos últimos versos, na última estrofe, os últimos versos, ele fala do medo que ele tem de morrer, e ele não sabe se ele quer morrer, se vai morrer aqui na Terra, ou se vai acabar por aqui, ou se depois vai haver um céu. Então, Augusto dos Anjos, ele demonstra uma preocupação dele em saber qual será seu destino após a sua morte, certo? Então, existe nesse poema muitos momentos que ele demonstra uma espiritualidade fora de uma religiosidade, ou seja, uma crença em Deus, mas uma descrença no sistema religioso do qual ele fazia parte naquele momento. Então, a espiritualidade, como a gente viu, ela pode não estar vinculada a uma religião, ela pode ser apenas uma experiência religiosa, como a gente viu aqui no texto, certo? Nas aulas anteriores, nós vimos que a espiritualidade pode ser acessada de diversas maneiras. O poema Ceticismo, de Augusto dos Anjos, que a gente acabou de ler, é um tipo, uma forma que a gente pode perceber que essa espiritualidade realmente pode acontecer. E, inclusive, no momento que Augusto dos Anjos ele está escrevendo esse poema, e não no momento em que ele está fazendo a oração, mas no momento que ele está escrevendo, ele está tentando, sim, uma conexão com Deus. E não tem como a gente ler esse poema sem perceber que existem aí dúvidas em relação à sua religião, dúvidas em relação ao sistema religioso, porém que existe aí uma busca por um sagrado, uma busca por uma espiritualidade por parte de Augusto dos Anjos. Certo, pessoal? Então, o exercício de hoje. Primeira questão. Essa primeira questão, eu quero que vocês leiam esse texto de Augusto dos Anjos atentamente, e eu quero que vocês façam isso 2 vezes. Eu quero que vocês leiam e leiam muito bem esse texto 2 vezes. Porque eu quero que vocês leiam o mesmo texto que vocês acabaram de ouvir lendo, eu quero que vocês leiam 2 vezes, para que vocês compreendam de verdade o texto, certo? Alguns especialistas dizem que apenas quando nós lemos 3 vezes a mesma coisa, é que a gente vai conseguir fixar. Eu preciso que vocês consigam fixar as ideias do texto de Augusto dos Anjos, certo? Então, aí eu quero também que vocês voltem ao material de vocês e façam uma pesquisa do que é vencer espiritualidade. Nesse material de hoje, vocês não vão encontrar, vocês vão encontrar no material das aulas anteriores, e é por isso que toda aula eu digo que vocês precisam copiar o conteúdo, porque eu vou sempre fazer isso. Eu não vou ficar colocando para vocês o mesmo conceito que eu já sei que eu dei antes. Então, se eu sei que eu dei antes, eu sei que eu pedi para vocês copiar, vocês têm que ter esse material aí com vocês, certo, pessoal? Então, é por isso que a professora diz, copie o texto, copie o exercício, todas as aulas. Para quem não entendeu o porquê, vai a partir de hoje começar a entender. Então, nós vamos fazer aqui o número 4, quais são as possíveis experiências. E aí, lá no 7, a dúvida de Augusto dos Anjos em relação à igreja. Eu vou querer, vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui, porque está muito pequena aqui para mim. A dúvida de Augusto dos Anjos é em relação à igreja, e não em relação à sua espiritualidade. Cite aqui a passagem do poema, onde ele deixa clara a importância da sua espiritualidade. O que é que eu quero que vocês façam? Vão lá no poema, pegue a partezinha do poema onde fica claro que ele está em busca de experiência espiritual, copia como resposta, certo, pessoal? Então, para os alunos do Luiz, que vão para o Google Meet, então,
O link vai estar aqui embaixo. Para os alunos do Pedro Ramos que não vão para o Google Meet, nos encontramos no grupo e vamos tirar todas as dúvidas de vocês e vamos fazer um debate bem legal, como a gente costuma fazer todas as semanas, certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e eu espero vocês para a gente finalizar a aula de hoje, certo?